álgebra se desenvolvia, acreditava-se que equações como essa não deveriam ter soluções. Então foram criados os números complexos. Primeiramente, Descartes, em 1637, deu nome de números imaginários para os números complexos que envolvem a raiz quadrada de valores negativos. Segundamente, Rafael Bombelli propôs a seguinte fórmula. Terceiramente, Leonhard Euler, em 1777, propôs a famosa notação: raiz de menos 1 é igual a i. Logo, o número complexo é aquele em que sua forma consiste em z igual a a mais bi, onde a é a parte real e bi é a parte imaginária. Temos também o número real, cuja parte imaginária é nula, e o número imaginário puro, cuja parte real é nula. Assim, o conjunto de números complexos pode ser chamado de C e descrito da seguinte forma. Os números complexos conjugados são os números onde as partes reais são iguais e as partes imaginárias têm sinais opostos entre si. Como, por exemplo, o conjugado de z igual a 5 mais 2i. Seu conjugado, então, seria z tracinho igual a 5 menos 2i. Também tem-se a igualdade nos números complexos, onde as partes reais e imaginárias são iguais entre si, respectivamente. Ou seja, se z é igual a a mais bi, que é igual a c mais di, então a é igual a c e b é igual a d. Lembrando que todos são pertencentes aos reais. A explicação das operações com os números complexos será feita através de exemplos. Considerando os números complexos z1 igual a 4 menos 3i e z2 igual a 2 mais 5i, nós vamos usar eles nas quatro operações. Adição: z1 mais z2 seria 4 mais 3i mais 2 mais 5i. Nós então juntamos os naturais com os naturais e os complexos com os complexos, juntando 4 mais 2 mais menos 3 mais 5i, pois ambos têm i. O resultado então seria 6 mais 2i. Subtração é quase a mesma coisa. z1 menos z2 é igual a 4 menos 3i menos 2 mais 5i. Então ficaria complexos com complexos e naturais com naturais. 4 menos 2 mais menos 3 menos 5i, pois ambos têm i. O resultado então seria 2 menos 8i. Na multiplicação, onde z1 vezes z2 é 4 menos 3i vezes 2 mais 5i, nós usamos o método da distributiva, ou como é mais comumente conhecido, chuveirinho. Então ficaria 8 mais 20i menos 6i menos 15i ao quadrado. O resultado, então, seria 23 mais 14i. Agora, vejamos o que ocorre quando multiplicamos z2 igual a 2 mais 5i pelo seu conjugado, que seria z2 traço igual a 2 mais 5i. Como resultado, nós temos o número real 29. O produto de um número complexo pelo seu conjugado sempre resultará em um número real. Divisão. Vamos lidar com os dois números como se fossem uma fração, z1 dividido por z2, onde fica 4 menos 3i sobre 2 mais 5i. Agora, nós temos que multiplicar o denominador e o numerador pelo conjugado do denominador, mas isso não vai alterar a fração. Então, ficaria z1 sobre z2, seria 4 menos 3i vezes 2 menos 5i, sobre 2 mais 5i vezes 2 menos 5i. Depois, o resultado seria menos 7 sobre 29, menos 26 sobre 29i. Portanto, com os exemplos dados anteriormente, nós podemos constatar o seguinte: i ao quadrado é igual a menos 1, pois a raiz de menos 1 é igual a i. Mas vejamos como se comportam outras expressões com diferentes potências. Elas têm como resultados, respectivamente, 1, i, menos 1 e menos i. Podemos perceber que a partir do expoente 4, os resultados repetem. Isso também acontece com expoentes maiores. Já que os resultados se repetem a cada 4 expoentes diferentes na sequência, uma maneira de calcular as potências inteiras de i é dividir o expoente por 4 e considerar o resto da divisão como sendo um novo expoente. Sejam z e w números complexos quaisquer e p e q expoentes inteiros, obedecidas as condições de existência, z e w diferente de zero quando necessário,
valem as seguintes propriedades. O módulo de números complexos é a distância entre o afixo e a origem O, que é dado por 0 e 0. Para determinar o módulo de um número complexo, relembremos o cálculo da distância entre dois pontos, que é a consequência do Teorema de Pitágoras. Mas, de forma geral, o módulo de um número complexo pode ser calculado pela seguinte expressão. Vejamos um exemplo, onde o módulo de z mais z é igual a 2 mais i. Então, considerando que z é igual a mais bi e módulo de z é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, nós temos módulo de z mais z igual a 2 mais i. Nisso, o resultado vai dar 2 mais i. Quando representamos um número complexo que é z igual a mais bi no plano, temos um segmento que liga a origem ao ponto P, A e B. Esse segmento forma um ângulo alfa com um eixo real. Dessa maneira, nós temos as seguintes equações. Essas equações, associadas ao ciclo trigonométrico, ajudarão a identificar o argumento de um número complexo. Portanto, argumento é o ângulo formado entre o eixo real e o segmento composto pela origem O, que é 0 e 0, e o ponto P, que é A e B, que representa um complexo Z igual a mais BI no plano de Argand de Gauss. Bom, conforme o que foi visto até agora, nós podemos concluir que o cosseno de alfa é igual a A sobre o módulo de Z e o seno de alfa é igual a B sobre o módulo de Z. Também podem ser lidos da seguinte forma. Então, é possível reescrever o número complexo Z igual a mais BI como Z igual a módulo de Z vezes cosseno de alfa mais módulo de Z vezes seno de alfa com I. Bom, esse é o fim. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha dado para entender. Muito obrigada!